Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao programa da Tria. Eu sou Josi Toigo, estou aqui com meu parceiro Luan Toigo e hoje com um convidado excepcional, é o Willy Bergamin-Oz. É um prazer muito grande, Willy, ter você aqui novamente. Prazer voltar. Ter um bom papo, com gente esperta aí, tentar levar alguma reflexão para o pessoal é sempre uma alegria. Pra gente também. É um prazer muito grande poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, né, com os nossos ouvintes, participantes e numa busca de crescermos juntos. Isso aí. E o assunto de hoje é um assunto muito preocupante e que me movimenta demais a trazer o Willy aqui para a gente discutir esse assunto, que é sobre a tecnologia em nossas vidas. Como a gente tem lidado com a tecnologia. E como início, me chamou muito a atenção um livro do Willy que se chama A Mordaça, que a tecnologia não nos cale. Eu acho que esse título, Willy, ele é muito revelador para aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. E eu fico muito feliz em você estar nos ouvindo e, quem sabe, refletir sobre o tema que nós vamos conversar hoje. Willy, da onde surgiu a ideia da Mordaça? Como tudo isso começou para ti? A Mordaça é um texto muito antigo, Josi, que foi escrito, eu acho que lá por volta de 2004, 2005, por aí. Um tempinho depois que eu vim morar em Caxias do Sul, né? Quando eu vim morar em Caxias do Sul, eu dividi o apartamento com mais seis rapazes, todos lá da minha terra, né? Nós todos lá de Cotiporã. E me chamou a atenção uma coisa assim que me provocou a escrever esse livro, foi o seguinte: à noite todo mundo trabalhava durante o dia, né? Alguns estudavam e tal, e à noite, quando a gente estava em casa todos, havia uma TV grande, com TV a cabo, né? Todos aqueles canais, que era uma coisa que eu não conhecia quando eu vim lá do interior, lá de Cotiporã. E aquilo, acho que, não sei se eles já conheciam, mas o fato é que a TV monopolizava a casa à noite, né? Alguns estudavam, outros trabalhavam, chegavam em casa querendo compartilhar as experiências, contar como é que tinha sido, que estava aprendendo e tal, e não, TV, né? E o pior, assim, assuntos muito banais, muito superficiais, né, que eram assistidos naquela TV. Então aquilo começou a me provocar, a me mexer. Eu sempre fui um cara assim um pouco avesso às novas tecnologias. Eu fui o último cara, eu acho, da minha turma a ter celular. E não é porque eu não pudesse, né? Naquela época eu já podia. Mas eu achava que aquilo de alguma forma ia interferir negativamente, né? Até que obviamente não deu para segurar, eu precisei me render, né? Precisei ter celular. Hoje, né, se você não tem celular, você praticamente não existe, né? Se você não tem WhatsApp, não tem rede social, você está fora. Tem uma brincadeira que eu faço, né? Hoje ou você é .com ou é .fora, né? E é mais ou menos o que eu comecei a assimilar naquela época. Então eu escrevi esse texto, me recolhi pro meu quarto e escrevi o que a princípio era uma peça de teatro. Eu nunca tinha escrito uma peça de teatro. Eu digo, vou escrever uma peça de teatro e vou escrever sobre isso que está me incomodando, né? As pessoas dentro de uma casa, em 6 jovens, 6 amigos, que à noite não conversavam entre si porque quem falava era a televisão. Naquela época nem todo mundo tinha celular, estava começando a chegar o celular, rede social não existia, Instagram, WhatsApp, isso não existia. Eu escrevi o livro para refletir sobre a televisão. E deixei aquele texto muito tempo lá guardado, né? Até que uns anos depois, um grupo de teatro, a companhia UEBA, aqui de Caxias do Sul, me procura, William. Eu já tinha publicado aí alguns livros, com alguma repercussão, já tinha ganhado alguns prêmios, e o pessoal da UEBA me procurou, William, a gente quer montar uma peça tua, né? A gente quer montar de alguém, de um caxiense, você é o escritor que está fazendo barulho agora, e a gente quer que você escreva uma peça pra gente. E eu lembrei de, olha, eu tenho um texto lá guardado, faz alguns anos,
que se você quiser eu mostro, né? Mas eu achei que estava muito ruim aquilo, muito incipiente. E, para minha surpresa, eles leram, gostaram e compraram os direitos do texto para montar a peça. E só eles me disseram, depois de um tempo, olha, por que a gente não lança um livro também, né? Junto com a peça a gente não lança um livro. Só que para lançar o livro eu tive que reescrever aquele texto, porque ele foi escrito em texto dramatúrgico, né? Ou seja, foi escrito para o teatro. Então eu reescrevi, adaptei algumas coisas, porque nesse lapso de tempo houve alguma evolução tecnológica, eu passei a ter celular, começaram a vir algumas redes sociais como o Orkut, algo muito incipiente ainda, mas começou a aparecer alguma coisa. Então eu dei uma atualizada para publicar. E o livro estourou, a peça bombou, o livro começou a esgotar edições, começou a ser trabalhado em escolas, universidades, né? Eu me lembro que teve um evento que a gente fez a aula magna de uma universidade com a apresentação da peça e eu falando sobre o livro. Então, quer dizer, a imprensa começou a prestar atenção e aí não parou mais, né? Então, cada edição que ia esgotando, eu mexia e reescrevia, adaptando, porque a gente não dá conta de acompanhar o crescimento tecnológico. Então, cada edição eu mexia. Bom, agora já apareceu o WhatsApp, agora já apareceu o Instagram, agora já apareceu os iPods, os iPads. Então, eu fui adaptando o texto e agora vai sair uma nova edição que já foi mexida de novo. Então, cada edição, para ele não ficar defasado, né, eu precisei ir atualizando, porque a tecnologia não para, né? É um processo que não tem marcha ré. Explica para mim, Willy, essa frase forte, que a tecnologia não nos cale. O quanto hoje você percebe que a tecnologia está nos calando e de que forma isso acontece? Acontece o tempo inteiro, de várias formas. Quando eu escrevi o livro, era por conta disso, né? A TV que calava 6 jovens, 6 amigos que conversavam muito pouco ou nada, quando poderiam estar trocando informações sobre a vida, sobre os cursos que estavam fazendo, sobre o trabalho, né? Então foi a motivação. Mas aí eu começo a prestar atenção em outras coisas. Por exemplo, você está numa mesa de uma praça de alimentação de um shopping center, foi algo que me chamou a atenção, isso lá atrás, né? Pai, mãe, filho e filha, e os 4 aqui, o tempo inteiro. Eu me lembro que eu e minha esposa fomos almoçar ali e me chamou a atenção aqui, 4 pessoas numa mesa, não se ouvia um pio. Um pio. Aliás, o pio é uma expressão interessante. Sabe o que significa Twitter? Twitter significa, do inglês, pio. É o pio. Ou seja, é o espaço de um pio, né? Twitter são 140 caracteres, é um pouquinho mais do que um pio de um pintinho, né? Quer dizer, é algo muito rápido, muito... Foi, né? Se passar de 140 caracteres já não vai, né? Então, Twitter significa pio. Tanto é que o símbolo do Twitter é um passarinho, se você prestar atenção. Então, eu olhava para aquela mesa, silêncio total e absoluto. 4 pessoas aqui. O menininho jogando o joguinho, a menina vendo rede social, o pai vendo não sei o que e a mãe vendo não sei o que. E isso começa a se repetir. Eu começo a ver isso em todos os lugares. Na rua, a gente andando... a gente tinha agência aqui na Bento Gonçalves, e a minha janela do meu escritório dava para a rua. E eu cansava, às vezes, de estar olhando para fora e ver gente aqui no celular. Eu vi pelo menos umas 2 ou 3 vezes isso. Pessoas caminhando na rua, aqui, e dando com a cara no poste. Eu vi isso, ninguém me contou, eu vi umas 3 vezes isso, pelo menos. Pessoa andando, concentrada aqui, tum, a cabeça no poste. Pessoas são atropeladas por causa disso. Não, né, às vezes com fone de ouvido, e aqui um fone não escuta uma buzina, não escuta uma sirene, e acaba sofrendo acidentes, caindo em buracos, porque elas não estão presentes. E dirigindo, né? Dirigindo, exatamente. Tanto é que isso é crime, né? É passível de ser punido com multas, porque realmente representa um perigo. Então as pessoas estão cada vez menos falando, cada vez menos olhando no olho do seu interlocutor, e ao mesmo tempo estão conversando com pessoas que estão lá em Portugal, do outro lado do mundo. Quer dizer, ela te abre uma janela fantástica de comunicação, mas ao mesmo tempo a comunicação mais próxima está sendo muito prejudicada. O livro foi escrito para jovens, ele é muito trabalhado em escolas, e eu chego nas escolas, os alunos me dizem, não, quem tem que ler esse livro é o meu pai, a minha mãe, porque o pai e a mãe não conversam comigo.
Eu tento falar dos meus problemas na escola, dos meus problemas, né? Pô, adolescente está vivendo um turbilhão, você é melhor do que eu, pode falar sobre isso, né, Josi? Você é psicóloga. A adolescência é um período lindo, né? Mas ao mesmo tempo um período muito complicado da vida, porque estão explodindo hormônios, primeiras paixões, amores, descobertas, dramas, que são vistos com lente de aumento pelo jovem. E ele não tem com quem conversar, porque o pai e a mãe estão entretidos com joguinho, com fofoquinha de celebridade, com dancinha de TikTok, com os gatinhos que botam ali. E o principal da vida, que é a comunicação, às vezes é prejudicado. Então, por isso, a mordaça. É como se botasse uma mordaça na boca das pessoas, hipnotizando elas com dancinhas e consumismo barato, e é um dos efeitos da tecnologia. Por isso que a tecnologia não nos cale. É uma ferramenta fantástica que poderia, e abre em alguns casos, portas fantásticas de comunicação, mas na maioria dos casos tem sido prejudicial, pelo menos é o que eu tenho observado. E hoje em dia também, que a gente comentou que os pais não escutam mais os filhos, e infelizmente o movimento que as crianças hoje em dia estão fazendo para buscar conforto, para buscar o consolo, né? É nas redes sociais. Exato. Entre coisas baratas, que a gente falou, hoje em dia tu abre o Instagram, cara, chega a ser cômico de ver as coisas, porque todo mundo tem uma vida perfeita, os produtos que são vendidos assim, se tu comprar isso aqui, tu vai resolver tua vida. Exatamente. E tudo videozinho de dancinha, que nem tu comentou. Hoje em dia, desculpa o termo, mas se a pessoa tem um corpo bonito, ela ficou rica, porque tem milhões de seguidores. Exatamente. Então... Exatamente. Antigamente, a pessoa tinha que fazer algo relevante para ser famosa. A pessoa tinha que fazer algo precisava ser uma autoridade em alguma coisa para ter seguidores, para ser famoso. Hoje não. Hoje não, as pessoas buscam a fama pela fama. E o pior é que conseguem. Exatamente, é isso. E ainda por cima tem remuneração. Porque hoje em dia não é pouca, exato. O TikTok, enfim, ele te paga se tu tem visualização e curtida. Então, se tu postar um videozinho que seja a maior besteira do mundo, que não ajude ninguém, por muito contrário, que prejudique a vida das pessoas, tu ganha dinheiro ainda por cima disso. Então, hoje, eu falo pelos jovens porque eu sou jovem, né? Tu olhar para esse universo onde tu pode ganhar dinheiro sem esforço, todo mundo quer entrar. Só que para tu entrar nesse universo, tu tem que cumprir um certo padrão de beleza, um padrão de conhecimento. E isso é irreal. Ou de ridículo, né? Ou de ridículo. Porque tem gente que apela pelo ridículo e ganha dinheiro também. E consegue monetizar isso muito bem. Então é um problema do nosso tempo, né? O nosso tempo é um tempo muito paradoxal. Como diz aquele psicólogo Rolomei, que o problema desse século é a alienação. Exato. Exatamente. Willy, você comentou em hipnose, né? Realmente, quando você vê alguém há mais tempo, por exemplo, em redes sociais mesmo, a sensação é que a pessoa realmente está num transe. Eu acho que ela fica num transe. E ela entra nesse transe mesmo andando na rua. Sim. E há uma desconexão total do externo, porque o cérebro não consegue fazer duas coisas conscientes ao mesmo tempo, né? Então, se eu estou focando no celular, há uma alienação do externo, né? É uma anulação de tudo o que está acontecendo à minha volta. E as pessoas estão ficando cada vez mais tempo nessa alienação. Aí eu me pergunto, o que falta para a minha vida ser mais interessante que a tela? O que eu estou fazendo com a minha vida que eu consigo desprezar ela em nome de alguns vídeos curtos que vão liberar uma certa dopamina, né? Vão me deixar um pouquinho feliz ali, mas o que eu estou fazendo com a minha vida que ela está tão desinteressante? Eu acho que é uma reflexão e eu te juro, assim, me dá uma tristeza quando eu observo isso. Quando tu vê uma família reunida e cada um está no seu celular, eu literalmente digo que aquilo é mais interessante que tu. Exato.
né? Nós estamos aqui jantando juntos, eu e tu, batendo um papo, e eu fico no celular, eu tô te dizendo, desculpa, Willy, mas é que aqui tem coisa meu bem melhor, TikTok tá mais interessante do que tu. Essa é a mensagem. Sim. Mas também pode ser que eu não esteja me permitindo me conectar contigo. Até para ver se vai ser interessante estar contigo. Então, talvez assim, exista um mal-estar interno tão grande hoje que eu prefiro ficar focado no externo e não olhar para dentro. Não olhar para dentro. Porque até me dá um certo receio do que eu vou encontrar. Então, não sei se não é um pouco até de fuga do eu, né? Porque o que eu observo, né, atendendo os clientes, assim, que as pessoas que têm mais horas de redes sociais, diferente daquela que usa para trabalhar, que é uma ferramenta de trabalho, isso Sim. não é, né? Mas a pessoa que fica ali hipnotizada naquilo, seja o que for, são os maiores índices de depressão, de tristeza, de baixa autoestima, de sentimento de insuficiência dentro de si. Porque está buscando em si no lugar errado, que é no outro, né? Talvez numa busca de pertencimento muito grande. Só que como é que eu vou pertencer àquele universo que é todo contrário a mim, que não é a minha realidade? Então, causa na pessoa um sentimento de não pertencimento muito grande e, em consequência disso, um sentimento muito forte de solidão, autodepreciação e isolamento. Então, ao mesmo tempo que ela está em contato com o mundo, o sentimento interno é absoluto de solidão. E talvez eu busque essa conexão contínua na tentativa de suprir essa solidão. É triste isso, Willy. Eu acho que tu levantou várias questões aí, várias questões que a gente poderia ficar um dia aqui debatendo. Essa autodepreciação, ela é esperada e normal, tendo em vista o que as pessoas publicam, né? Eu estava aqui pensando enquanto você falava. Antigamente a gente se comparava com o vizinho, né? A gente comparava a nossa casa com a casa do vizinho, a gente comparava o nosso carro com o carro do vizinho. O ser humano sempre foi assim. Sim. Né? Não vamos nos iludir Sim. que isso é uma coisa moderna de agora. Não. O ser humano sempre se comparou, o ser humano sempre competiu. Uhum. Só que o problema é justamente esse. Antigamente a gente se comparava e competia com o vizinho. Hoje a gente se compara e compete com o Cristiano Ronaldo, com a Shakira, com a Rihanna, com o Piquet, com esses caras que são milionários, que são, como o Luan falou primeiro, né, esteticamente quase perfeitos, porque vivem para isso e se cuidam. Então, é óbvio que a gente vai ficar muito mal com isso. Como é que eu vou me comparar com o Cristiano Ronaldo? Quando é que eu vou ter o carro do Cristiano Ronaldo? Quando é que eu vou fazer as viagens do jeito que o Cristiano Ronaldo faz? Ou que a Shakira? Então, é absolutamente normal que a gente se sinta para baixo. Então, na verdade, o que era para ser uma ferramenta de libertação acaba nos escravizando, né? Quando a internet veio, se imaginava que ia ser o fim da ignorância, que as pessoas iam ter acesso ao conhecimento e iam buscar esse conhecimento. Só que o problema é que isso não se concretizou. As pessoas buscam entretenimento. A gente vive na era da informação. Só que a era da informação não é a era do conhecimento. A era da informação, ela vamos usar uma analogia aqui, é um oceano de informação. Só que com 1 centímetro de profundidade. 1 centímetro de profundidade. E não é que não esteja ali, é que as pessoas não mergulham. As pessoas botam só o dedinho e caem fora. Porque tem informação. Eu costumo brincar nas minhas palestras, tá? Um assunto que me interessa muito, por exemplo, é a Segunda Guerra Mundial. Se você quiser saber sobre a Segunda Guerra Mundial, você vai lá no oráculo do Delfos do século XXI, que é o Google, né? Antigamente, eles tinham o oráculo do Delfos lá na Grécia Antiga. Você queria saber de qualquer coisa, se o rei ia ter um filho homem ou mulher, se ia ganhar ou perder a guerra contra Esparta, ia lá pedir para o oráculo do Delfos, e o oráculo sabia. Hoje você bota no Google, né? O Google te diz tudo.
você quiser saber sobre Segunda Guerra Mundial e digitar lá no Google Segunda Guerra Mundial, vai aparecer 400, 500, 1.000, 2.000 páginas falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Se você tiver tempo e paciência para ler, você vai saber mais sobre a Segunda Guerra Mundial do que alguém que esteve na Segunda Guerra Mundial. Sim. Só que a pergunta é, quantas pessoas fazem isso? Eu faço a pergunta e eu mesmo respondo. Conforme estatísticas, menos de 1% da população do mundo, não é só questão de Brasil, do mundo, usa internet para pesquisa. Ou seja, 99% das pessoas usam para entretenimento. E eu faço uma provocação para vocês. Procurem no dicionário, peguem o Aurélio, por exemplo, que é o dicionário que eu uso, e botem lá, procurem lá a palavra entretenimento para ver o que vai aparecer. Os exemplos que o Aurélio traz são coisas do tipo: entreteve o policial para praticar o roubo. Ou entreteve a mulher com futilidades e banalidades para deixá-la mais tola. São esses os exemplos. A Grécia Antiga, eu já falei aqui nesse programa que eu estudei filosofia de maneira clássica. A Grécia Antiga não concebia no seu vocabulário a palavra entretenimento. Tudo que os gregos antigos, estou falando lá do período de Heráclito, Parmênides, Sócrates, Tales de Mileto, Platão e Aristóteles e companhia. Tudo que um grego antigo fosse realizar, uma peça de teatro grega, por exemplo, poderia durar 12 horas, uma peça de teatro grega. Tinha que provocar necessariamente o que eles chamavam de catarsis. Catarsis, o que é? Uma descarga emocional provocada geralmente por uma obra de arte, que vai te tornar melhor, que vai fazer você olhar para dentro. Conhece-te a ti mesmo, nosce-te ipsum, dos gregos, né? Nosce-te ipsum, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Tudo que eles fossem fazer tinha que provocar uma catarse, ou seja, fazer eles olharem para dentro e se melhorar a partir daquilo. Um crescimento. Né? Um crescimento. O que o entretenimento moderno faz? Faz o tempo passar. De preferência com bobagens. De preferência te alienando, te hipnotizando. Para não fazer você olhar para dentro, para você não descobrir o que tem que ser melhorado, para você continuar gado, para você continuar comprando os produtinhos que eles dizem que tem que comprar, vestindo as roupinhas que eles dizem que tem que vestir, agindo da maneira que eles têm que você tem que agir. E hoje o momento, a onda do momento é a dancinha, né, do TikTok. Mas já tiveram outras e vão vir outras. Né? Vão vir outras. Em outras palavras, né, se a gente for resumir, tu pega a tua vida e joga dentro do lixo. Exatamente. Exatamente. Você abre mão do seu cérebro, você pega o seu cérebro e bota dentro desse sistema. E bota outras coisas para dentro, né? Que não é o que presta. Necessariamente. Humberto Eco, um pensador e um escritor italiano que eu admiro bastante, o autor do Nome da Rosa, ele diz, né? Dizia, né? Já é falecido, a legião de idiotas que a internet libertou. Quer dizer, hoje todo mundo tem opinião para tudo. Você não estudou aquilo, você não leu aquilo, mas você tem seguidores. E aí você posta lá qualquer bobagem e os teus seguidores todos vão acreditar. Não importa se você é uma autoridade, se você estudou, se você sabe o que está falando. Na profundidade de 1 centímetro. De 1 centímetro, exatamente. Então, nesse sentido que a gente precisa parar e refletir. É um problema sério da nossa era. Problema seríssimo da nossa era, que está levando a gente pro buraco, em muitos aspectos. Para resolver isso aí, é que nem a Josi falou antes, tem que voltar para uma reflexão mais profunda. Pessoal, por exemplo, assim, se perguntem o que realmente é a vida. Olhem ao redor de vocês, se questionem. Tipo, tu tá aqui agora. E aí? Tu tem quanto tempo? Não sei. Quem tá se mantendo vivo? Não sei. O que eu quero pra minha vida? Não sei. Então... presta atenção nisso. Pessoal, tu pode morrer a qualquer momento. Tu tá num pequeno passeio que dura, vamos botar com sorte, um dia. Que é algo que tu tem pra aproveitar. Tu tem 24 horas, às vezes essas 24 horas podem acabar nas 16, nas 10, nas 8. Então, tu tem um dia por vez. Como tu quer viver isso sabendo que talvez tu não acorda no dia seguinte? Tu quer pegar teu celular, passar... Hoje em dia, eu tava vendo umas pesquisas, a criança de 4 a 11 anos, a média... é 3 horas na escola e 5 na frente de telas. Tu fica acordado umas 16 horas. Tu quer pegar 5 horas das tuas 16 e ficar em lugar nenhum. Porque a vida é um pequeno passeio. No celular tu tá passeando pra lugar nenhum. Sim, sendo que o tempo é a coisa mais sagrada que a gente tem. É a única coisa que a gente tem na vida. Nossa moeda mais cara, exatamente. E tu pega uma família assim, que tem os filhos de 5 anos, insuportável, chato, é a idade deles.
Tu vai ter o teu filho com 5 anos uma vez na vida. E as pessoas reclamam, ele tá me incomodando. É 1 ano que ele vai estar te incomodando. Isso nunca mais vai voltar. E daí tu vai destruir a vida dele dando um celular pra ele não te encher o saco. O que virou o sentido da vida das pessoas mesmo, Lu, né? E eu acrescentaria o seguinte, quando a gente se faz essas perguntas e essa reflexão, também é importante se perguntar onde está a felicidade. Porque não existe outro lugar que não seja dentro de ti. E nunca existirá. Só que está tão substituída pelo prazer imediato que se desconectou da felicidade real. Exato. E esses estímulos curtos é um faz de conta de uma vida. Não é a realidade. Isso me faz lembrar de um poema do Horácio, que virou modinha, né? Mas como quase sempre, né? no nosso tempo, vira modinha pelo motivo errado. O Carpe Diem. Carpe Diem, que todo mundo fala, Carpe Diem, tu olha na rua, gurizada com Carpe Diem tatuado no braço, no pescoço. Vi uma ontem, uma parada de ônibus com Carpe Diem tatuado no pescoço. Carpe Diem, do latim, né? Vem de um poema de Horácio, que dizia Carpe Diem... Carpe diem quam minimum credula postera, quer dizer, aproveite o dia e confie o mínimo que puder no futuro. Quando Horácio escreveu isso, ele queria significar o Carpe Diem como algo assim: aproveite o teu momento para se melhorar e para oferecer algo que presta para o mundo. Ao longo dos séculos isso foi deturpado, né? O pessoal hoje lê o Carpe Diem como vamos fazer festa que o mundo vai acabar amanhã. Tudo hoje. Vamos fazer tudo hoje e do jeito mais tosco e superficial possível, né? Porque vai acabar o mundo, né? E quando na origem significava justamente o contrário, né? Vamos nos preparar, vamos aproveitar o tempo para sermos melhores, para lapidar nossas virtudes e nossos vícios a ponto de eu ser um ser humano melhor, né? Então é bem isso, né? É o prazer imediato, é uma sangria desatada por consumir, por comer, por fazer festa. Eu não tenho nada contra a alegria, não é isso, por favor, não me entendam mal. A felicidade é boa, né? O Vinícius já diria, né? É melhor ser alegre que ser triste, ser feliz, melhor coisa que existe, eu concordo. Mas do jeito certo, claro, né? Do jeito que ofereça algo para o mundo. Tem um filme que eu aprecio bastante, Into the Wild, Na Natureza Selvagem, né? Tem uma passagem muito interessante do filme, ele diz que a felicidade só é real quando compartilhada. Mas o que é esse compartilhar? Compartilhar isso que a gente está fazendo, sabe? Compartilhar conhecimento, compartilhar reflexões importantes, compartilhar algo que vai ficar para o mundo e não só para a minha geração, de preferência que eu possa deixar isso, né? Criar seres humanos, filhos que vão entender como a roda funciona e serem bons para o mundo, não jogar a porcaria na rua, não consumir demais, não destratar o garçom do restaurante. Só que isso tudo, infelizmente, está cada vez mais raro. Cada vez mais raro. E até um negócio que eu queria comentar, puxando o gancho do que tu falou, que existe... Isso eu aprendi me ferrando, né? Do pouco que eu tenho de vida, dos 18 anos, eu aprendi e observando a mim mesmo e as pessoas, né? Que existe uma linha muito tênua e muito fininha e muito fácil de se romper entre aproveitar a vida e destruir o futuro. Um exemplo básico, que nem tu comentou, ir pra festa, se divertir, ir lá dançar com os amigos, é aproveitar a vida. Agora, botar um gole de álcool na tua boca, já quebra a linha, porque como é que tu acorda no dia seguinte, depois que tu tiver bebido? Exato. Então, existe muito essa questão e que os jovens não sabem discernir, porque eles confundem muito, por exemplo, aquilo que eles mais querem no momento com aquilo que eles mais querem na vida, porque falta esse querer maior da vida. Então, tu se afoga agora e... amanhã a gente vê. E amanhã afoga de novo e amanhã a gente vê. E o problema é que o amanhã vem, né? Esse negócio, vamos viver hoje, porque eu não sei. Não, amanhã vai vir. E você vai colher aquilo que plantou no hoje. E a gente falou isso na última vez que eu estive aqui. As pessoas estão vivendo cada vez mais. Né? A longevidade, claro, toda essa tecnologia vem nesse sentido positivo também, né? Não vamos demonizar aqui totalmente a tecnologia. Ela traz coisas muito boas.
né? Basta olhar um pouquinho para a história, a criação da penicilina, raio-x, a medicina usufrui muito desses avanços e torna a nossa vida melhor. Então a gente está vivendo mais. Então, peraí, o mundo vai acabar amanhã? Não, e se eu viver até os 80, 85? Né? Eu vou torrar a minha saúde agora, eu vou torrar minhas finanças agora a favor de um prazer momentâneo, passageiro, e depois? Né? Quer dizer, são muitas questões. Outra questão que eu acho que a gente não pode deixar de falar é a questão do foco, né? Quanto isso tira o nosso foco. O Brasil é o 75º país do mundo em termos de talentos. Bom, nós somos um dos mais populosos, o 5º maior do mundo, mas a gente está em 75º em termos de talento. E aí a gente pensa, com toda essa informação que tem, né? Cadê os gênios? Cadê os gênios do nosso país? Onde eles estão? E aí não é muito difícil entender por que não tem. Porque essa maravilha acaba tirando nossa concentração, nosso foco. A genialidade, o talento, ele não está diretamente relacionado à quantidade de informação que se tem, mas no foco que a gente consegue focar no aprendizado, claro, na busca por esse conhecimento. E é quase impossível hoje, a não ser que você tenha um pouco, meio bastante de disciplina, se concentrar em alguma coisa, porque o tempo inteiro tem a atualização do Instagram, tem gente te chamando, tem o videozinho novo que entrou, a dancinha nova, o produtinho novo que estão te oferecendo. Então a gente está lendo um livro, as pessoas não conseguem ler mais 10 minutos. Não conseguem mais, porque tu está aqui lendo, pum, aí tu para, aí você precisa voltar 2 páginas atrás, né? Num estudo, numa pesquisa para alguma coisa, acabou. O nosso cérebro tem funcionado de forma diferente. Pesquisas sérias de universidades como Harvard, Oxford, Cambridge têm apontado que as sinapses mentais não são mais as mesmas por conta do excesso de tela. E isso vai cobrar um preço. Já está cobrando, né? Já está cobrando um preço. Que nem um curso do Joe Dispenza, ele comenta assim que a gente aprende alguma informação nova, então nossas sinapses elas meio que dobram. Só que se em 10 minutos depois, se tu não rever a informação, ela se perde. Exato. E agora vamos botar na balança, uma pessoa que fica 10 minutos num TikTok, passa 100 vídeos, são 100 dobramentos de sinapse, então fica tudo muito superficial. Uma coisa que me chama muita atenção, eu estou sempre em sala de aula, né? Eu tenho livros para todos os públicos, desde os pequenininhos até para professores. E eu noto o seguinte, as criancinhas que trabalham os meus livros infantis, você olha para elas, parecem pequenos gênios. Elas são muito inteligentes. Elas pegam as coisas fáceis, elas brincam com as palavras, elas se divertem aprendendo. Mas chega um momento da vida, que é o momento ali da juventude, que parece que aquilo... Você vê uma criancinha de 7, 8, 10 anos hoje, depois você vê ela lá aos 13, 14... Ué, mas onde é que foi aquele gêniozinho? Apagou. Onde é que foi aquele gêniozinho? Parece que se apagou. Parece que se acabrunhou de um jeito, se mesmou de uma forma. E isso está diretamente ligado. Eu falava esses dias, né, sobre a Finlândia. A Finlândia é um país que é modelo em termos de educação e investiu muito pesado há uns anos atrás na educação tecnológica, né, com tablets para todos os alunos, com louças eletrônicas, com todo um aparato tecnológico. E eles notaram que o índice de aprendizagem diminuiu ao longo desse tempo. Quer dizer, eles investiram muita grana, muitos milhões de euros, e o resultado retrocedeu. A educação da Finlândia piorou com essa tecnologia. Eles estão dando um passo atrás. Eles tiveram a humildade de perceber que não é por aí, que o foco, a atenção é que fazem gênios. O foco, a concentração, o estado de presença é que faz a humanidade evoluir e ter descobertas e avançar. E não esse bombardeio de informações que a gente recebe. E, Willy, quando a gente se conecta com um livro, o quanto ele pode ser transformador. Exatamente. Sabe que eu tenho alguns pacientes que eu indico livros ou alguns documentários que, para mim, foram transformadores na minha vida, na minha percepção sobre algumas coisas, sobre mim mesmo.
Sobre as Nossas Sombras, enfim, vários. E eu digo, olha, lê esse livro, porque ele tem muito para te dar, né? Ou assiste esse documentário, que ele tem muito para te inspirar. São raríssimos os que leem. Raríssimos. Todo mundo vai para a tela. Porque, eu dormi no documentário porque ele era muito longo, era muito comprido. Mas, gente, tu não está conectado com o objetivo por trás daquilo, o propósito por trás de um livro. Porque as pessoas estão acostumadas a gozar do entretenimento. Nossa, o prazer do entretenimento. Quanto por cento das pessoas começam um livro e conseguem terminar? Já que tu tocou nesse assunto, eu vou te trazer um outro dado estatístico, tá? Essa pesquisa que eu fiz, ela é um pouco antiga, talvez ela esteja um pouco desatualizada, mas se estiver, não é tanta coisa assim. No Brasil, 6% das pessoas compram livros. Nossa. 6% dos brasileiros tiram dinheiro para comprar livro. Tá, tudo bem, tiramos os livros didáticos da escola e tal. Eu digo livro de literatura. Sim. 6%. Sabe quanto por cento dos brasileiros tem televisão? 99% dos brasileiros têm aparelhos de televisão em casa. Muitos mais do que uma. Aí você vem com a desculpa, mas o livro é caro. Sim, e uma televisão? Uma televisão de plasma, uma televisão dessas modernas. Tem gente que tem até no banheiro. Tem gente que tem televisão no banheiro. Eu já vi depoimentos em minhas palestras. Pessoas dizem, pois é, lá em casa tem uma na sala, tem uma no quarto, tem uma na cozinha e tem até no banheiro. Meu marido botou uma no banheiro recentemente. Nossa. Aí eu perguntei, tá aí, tem livro lá em casa? Muito pouco. Tem a Bíblia e não sei mais o que. E desses 6%, eu ainda questiono quantos concluem o livro. Exatamente. Nem vamos entrar nessa seara. 6% compram, mas quantos leram e tiraram alguma coisa? Porque também não é só ler, né, Josi? Não é só ler. uma conexão Ler, reler, anotar aí. É anotar. É uma conexão com o livro. Tirar o proveito daquilo. E olha só, tudo bem, eu também assisto filmes, também assisto documentários, também é uma forma de conhecimento. Não vamos aqui dizer que o livro é a única fonte de conhecimento. Não, uma peça de teatro, uma boa palestra, um bom vídeo, um documentário, um filme também são. Mas tem uma coisa aqui muito importante que as pessoas não se tocam. Uma das grandes forças que nós podemos ter hoje, quase que é um superpoder hoje em dia, é saber se comunicar. Uma pessoa que se comunica bem, ela está a milhas na frente de uma pessoa que não consegue se comunicar. Uma entrevista de emprego, para paquerar uma menina, para subir na carreira, né? É saber se comunicar. E assistir a um filme não torna a tua comunicação mais eficaz. Ou não tanto quanto ler um livro, porque ler um livro, você... E quando eu digo ler, é ler do jeito certo, né? Tem uma palavra que eu não conheço, vou lá e busco o significado, aprendo como é que funciona a concordância verbal, nominal, como é que se escreve tal palavra, como é que se pronuncia isso. A leitura te ajuda na comunicação. Um filme não necessariamente, né? Porque você não está estudando aquilo, não está vendo como se escreve, a construção fraseal, a semântica, toda essa questão. E o livro te dá, né? Então, como aquele escritor se expressa, aquele jeito bonito de construir sua frase, um bom escritor, quando você lê um Shakespeare, aquela frase de impacto e tal, autores contemporâneos também fazem isso bem. Mas nesse sentido, é o livro que vai te ajudar a se comunicar melhor, e não as telas. As telas não te dão, não nessa proporção, pelo menos. Né? Verdade. Tem até, puxando o gancho da tua fala anterior, que é uma frase de Jesus Cristo, que ele diz que a fonte de todo conhecimento e de criatividade unicamente está na realidade. Ou seja, tu só vai conseguir ter conhecimento verdadeiro e a criatividade verdadeira se tu tiver aqui, presente. Por quê? Tu vê um problema ali na tua frente, na rua, tu vê alguém passando fome. Tua criatividade bola um plano para tu ajudar o cara a matar a fome. Tu vê alguma coisa ali, mas tu tem que estar aqui. E vamos fazer uma regra de 3, né? Hoje em dia, se ninguém mais está presente, onde é que vai para a fonte do conhecimento? E não digo conhecimento de teorias e de conhecimento mais teórico. Digo conhecimento real. Tu vê as coisas como elas realmente são. Tu só consegue isso, tu tá presente. Porque assim, digo isso pra tua vida. Por exemplo, assim, tu tá com alguém e essa pessoa te xinga, ela não tá num dia bom, ela desconta tudo em ti. Se tu não tá presente, tu tá com a cabeça em outro lugar, tua primeira reação vai ser detonar ela de volta, vai xingar.
Só que tu tá presente, tu não olha pro ato, tu olha pra dentro da pessoa, tu vê assim, cara, ela tá mal, eu tô só um alvo, não vou me estressar por causa disso, não é nem verdade o que ela falou pra mim, não tem a ver comigo. Então tu vai tentar contornar a situação para melhorar tudo, porque a questão da, que nem Jesus comenta, que a questão da evolução espiritual, trocando um pouco do tema, né? É a questão de quanto mais tu conseguir manifestar o amor para e com todos, independente da situação, porque o Criador, que é essa energia poderosa que está por tudo, ela nos ama igual ela ama todo mundo, independente se o cara tá matando os outros. Então, quanto mais próximo tu conseguir chegar a isso, mais evoluído tu é. Só que se tu não tá presente na tua vida, agora, contigo mesmo, aqui nessa conversa aqui, tu nunca vai conseguir ter esse olhar profundo. Tu vai ter sempre a tua cabeça lá nas tuas metas, que o Instagram te coloca que tu tem que alcançar dinheiro. E se alguém te ataca, tu vai querer passar por cima da pessoa, porque tua cabeça tá lá. Só que quando tu começa a viver a vida literalmente, tu percebe que tu não precisa chegar a lugar nenhum. Sim, tu não precisa provar nada. Tu não precisa alcançar. É o processo, é o divertido. Que nem a gente for lembrar quando era criança. Qual que era o divertido da brincadeira? Por exemplo, tu vai fazer uma guerra de arminha. Tu passa 2 horas montando as bases, o cenário. A guerrinha dura 5 minutos. O que isso tem de ensinamento por trás? Que a felicidade está no processo. E hoje em dia, olha como a gente se perdeu disso. E olha como o Instagram potencializa que a felicidade está nas metas. Tem a ver com isso que nós falamos, né? Do Carpe Diem e Exato. do conhece-te a ti mesmo também, né? Quando a pessoa se conhece, quando ela sabe quem ela ela está mais presente. É o estado de presença que se fala, né? Como é que tem um termo moderno, né? O mindfulness, né? Está presente, está com a cabeça onde você está. Que é justamente o problema dessas novas tecnologias, dessas redes sociais, que tiram a nossa presença o tempo inteiro, né? Tem uma brincadeirinha que corre aí na internet que diz que se você não está consumindo algo é porque você é o produto. Se você não está consumindo, comprando alguma coisa, é porque estão te visualizando, te comprando, você é o próprio produto. Então, antigamente, né, se dizia, né, a mulher objeto, o homem objeto, a gente está mais objetificado do que nunca. Né? Nós somos algoritmos, nós somos códigos de barra. E o pior, a gente sabe disso e está tudo bem. Isso que é o pior. A gente está avalizando isso, a gente dá um aval de que está tudo bem. Eu sei disso e está dentro. Não me importo em ser um objeto, em ser uma estatística. Tu sabe, mas não tem consciência. É normalizado, porque se a gente for pegar para analisar alguns pontos, né, dessa nossa realidade que hoje em dia vê como normal, a tecnologia, a indústria alimentícia, a própria farmácia, é uma coisa leva a outra, porque a tecnologia de certa forma te deixa ansioso. A nível fisiológico, quanto mais ansioso tu fica, mais rápido tu respira. Quanto mais rápido tu respira, menos energia tu tem. Onde é que tu desconta? Na comida. A comida é ultra processada, só te faz mal, te adoece. Aí a farmácia te escraviza, porque tudo vai depender dela. Então, olha o sistema que a gente tá... Isso é revoltante, pelo menos pra mim, eu me revolto, fico puto com essas coisas. Tem uma frase que eu e ninguém acorda. Seguido nas minhas palestras, né? Tem pessoas que estudam pra emburrecer os outros. Tem pessoas que estudam para emburrecer os outros. Quanto mais... isso é mais antigo do que a gente pensa, né? Isso é a antiga política do pão e circo, né? Pane et circum. Pão para não deixar morrer de fome e circo para as pessoas estarem alienadas para não questionar o que deve ser questionado, para não olhar para o que deve ser olhado. Isso é estratégia, não vamos nos iludir. Isso é estratégia, tá? Existe uma máquina poderosa em cima para deixar a gente cada vez mais bobinho, cada vez mais aficionado por dancinha, por gatinho, por bobagenzinha. Por não pensar. E não pensar no que deve ser pensado, né? Eu não olho para dentro, eu não me melhoro, eu continuo consumindo, eu não pergunto. Aqui eu acho que está o grande cerne da questão, né? Qual é a pergunta fundamental da filosofia, a pergunta fundamental da vida? Por quê? As pessoas não se fazem essa pergunta. Por que eu preciso disso? Por que eu preciso provar isso? Por que eu preciso estar sempre vestido com a roupinha da hora? Por que eu preciso de um celular de última geração? Será que eu preciso? E se preciso, por quê? As pessoas não se questionam. Esse é o grande mal, né? E essa é a ideia da avalanche de informação. Você não assimila nada. É um bombardeio, e você não pergunta por quê. Só apenas vai consumindo, vai enfiando goela abaixo, né? A cervejinha da hora, o carro com motor mais potente,
E eu não me pergunto por quê. Será que eu preciso disso? Será que eu preciso gastar toda essa grana para provar para um monte de gente que não está nem aí para mim nas redes sociais que eu sou o tal? Né? E Willy, a gente pode pensar, e tu já mencionou para mim que também tem essa percepção no teu livro, de que o problema não está na tecnologia, né? O problema está em como a gente usa a ferramenta. Exato. Porque nós estamos trazendo aqui o ponto negativo da tecnologia, mas nós não podemos deixar de considerar todo o crescimento que também ela nos trouxe. Claro. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sem dúvida. Eu acho que a reflexão que eu tento causar no livro é justamente essa. A ideia da Mordaça não é nem demonizar e nem endeusar a tecnologia, né? Existem os dois polos, né? Eu brinquei esses dias até contigo, né? Existem as pessoas que são a favor da informatolatria, que idolatram, e tem as pessoas da informatofobia, que detestam, né? No livro eu trago dois personagens antagônicos, que são amigos, né? O Neo, que é a favor, né, da tecnologia, e o Arcade. Arcade vem de arcaico, né? Antigo, que não gosta. Então eles entram numa discussão, num conflito, e depois de um momento aí do livro surge um terceiro elemento, que é a Sofia. Sofia, que significa sabedoria, que traz justamente esse equilíbrio, né? Peraí, né? A tecnologia faz a medicina avançar, que faz a vida ficar mais longa, menos dolorida. Quando se inventa, né, a penicilina, quando se inventa esses remédios fantásticos que ajudam a gente a viver melhor, né? Um aparelho de raio-x, as tomografias, tudo isso ajuda muito. Os aviões, né, que encurtam distâncias, poder conversar com o meu filho que está lá nos Estados Unidos, isso tudo obviamente que é um ganho para a humanidade. Então no livro eu trago justamente essa reflexão, né? Um bisturi, né, aquela navalhazinha muito afiada que a gente vê nos hospitais, esse bisturi nas mãos de um cirurgião experiente vai salvar vidas. Ele vai tirar um tumor, vai abrir um abscesso, vai salvar muitas vidas. Esse mesmo bisturi nas mãos de uma criança de 4 anos pode ser fatal. Ela pode se machucar fatalmente ou outras pessoas. Então não é o bisturi que é bom ou mal. Não é o dinheiro que é bom ou mal. Eu posso ter muito dinheiro e usar isso para o bem, criar instituições filantrópicas sérias que realmente ajudem, né, mandar dinheiro lá para essas cidades que foram afetadas agora pela enchente do rio Taquari. Agora, eu posso também fazer o mal. Eu posso ser uma pessoa extremamente avarenta, querer só para mim, usar isso para me drogar, para prejudicar outras pessoas. Não é o dinheiro, não é o bisturi, não é a tecnologia que é bom ou mal. Bom ou mal é o uso que vai se fazer dele. Só que o problema é que, diante dessa explosão tecnológica recente, porque dentro da história da humanidade isso é muito recente ainda, a gente não está sabendo como reagir a isso, né? Nós somos todos crianças diante desse monte de brinquedo fantástico que a tecnologia nos oferece. Então é ali que reside o real problema. A gente está se divertindo mais do que usando. A estatística mostra, eu já citei aqui, 99% das pessoas que estão na internet estão usando para se entreter. Apenas 1% está estudando, pesquisando, se melhorando. Mostra que 99% das pessoas são crianças com um bisturi perigosíssimo na mão, né? Isso nem vamos entrar na questão da Deep Web, né? Da internet profunda, questões de aliciamento, de prostituição, de coisas pesadíssimas, né? De assalto de criptomoedas, de hackear governos, nem vamos entrar nisso, porque aí a gente precisaria de um outro programa só para isso, que é muito perigoso e muito profundo. Mas o fato é, a internet e a tecnologia cria uma penicilina, cria um avião que encurta distâncias, mas esse mesmo avião, Santos Dumont, vocês conhecem a história de Santos Dumont? Santos Dumont se suicida quando ele vê que o avião estava sendo usado, o avião que ele criou, né, ou ajudou a criar para encurtar distâncias, quando ele vê os aviões sendo usados lá na Revolução, bombardeando as pessoas, largando bomba na cabeça das pessoas. Quando ele vê isso, a invenção dele sendo usada para bombardear e matar pessoas, ele entra em depressão e se suicida. O Oppenheimer, está no cinema agora, o filme, né, ele ajuda a criar, ele é um dos responsáveis por criar a bomba atômica.
um artefato que cai numa cidade e dizima 200 mil pessoas em 10 segundos. Quando ele viu aquilo, ele mesmo cita, né? Eu me tornei a morte, um destruidor de mundos. Quer dizer, a fissão nuclear pode ser usada para criar um aparelho de tomografia para detectar doença e pode ser usado para criar uma bomba atômica que mata 200 mil pessoas em 10 segundos. Então, precisava ir lá largar a bomba? Não. A fissão nuclear, a física quântica e atômica poderia ter sido usada só para criar a tomografia, né? Mas não. Ao mesmo tempo cria uma arma letal que pode destruir com o planeta, literalmente hoje. Sim. Se alguém apertar um botão, Muito rápido, pode né, destruir a vida na Terra. A gente pode relacionar com essa época que a gente está vivendo agora como se a gente fosse os homens das cavernas da era moderna. Porque, como a gente falou, a evolução não acompanha a capacidade das pessoas de se adaptar. Não acompanha. A gente não tem nem noção do como é que está hoje esse negócio de inteligência artificial. Já foi comprovado que intelectualmente, assim, a capacidade, mesmo o QI, assim, é superior a todos os seres humanos. Só que eu faço uma questão que eu percebi isso aí, juro. Acho que eu tinha 16 anos, eu escrevi essa frase no meu celular e hoje eu fui entender que ela faz o sentido. Eu escrevi que a tecnologia, a única coisa que ela não substitui o ser humano é a questão da consciência. Que depois, isso tem um significado mais na parte espiritual e energética, uma parte mais física quântica, porque a gente tem um computador que conecta com o software que está lá em cima. Tudo que tu emana, tipo, a questão de pensamento, atitudes, emoções, vibração que tu emana, se materializa na tua vida dias após. Então, a única coisa que a gente tem, diferente da tecnologia, a gente deixou de usar. A gente não está usando. Porque assim, pessoal, a gente tá todo mundo no mesmo mundo. Por que uma pessoa se deixa levar por isso e a outra pessoa faz esse mundo ser extraordinário? A gente tá no mesmo mundo, nós três. Vamos botar que tu é uma pessoa triste. Por que o meu mundo é extraordinário e o teu é horrível? A gente não tá usando esse poder aí que a gente tem. A única coisa que a gente tem, que é a consciência, eu não tô falando da capacidade de pensar. Porque observa teu pensamento. Tu vê que tu não é o pensamento, tu é aquele que pensa e tá observando. E é isso, e a gente não usa. O que é uma pessoa viciada em jogos, por exemplo? Viciada em jogos, ou em prostituição, ou... né, em vídeos pornográficos. É uma pessoa que abriu mão da consciência dela, né? Uma pessoa que viciada em álcool ou drogas, ela não tem mais esse poder de discernimento. Ela delegou isso aos aparatos, ou a droga, ou a bebida. A frase de abertura do livro, A Mordaça, é uma frase do Albert Einstein, tá? Pegando esse teu gancho lá. Ele diz o seguinte: tornou-se chocantemente óbvio que nossa tecnologia superou a nossa humanidade. E olha a época que ele escreveu. Exatamente. Imagina que ele escreveria o caos de nossos dias hoje, né? Eu vou ler de novo, tá? Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia superou a nossa humanidade. As pessoas me perguntam, né, agora com essa questão de inteligência artificial, chat GPT, que é só o que se fala no momento, né? Willy, você tem medo que a... Me perguntaram esses dias numa palestra. Você tem medo que a tecnologia consiga... pensar como um ser humano? Eu dei uma resposta esses dias que foi... O pessoal ficou estupefato. Eu digo, olha, eu tenho um pouco de medo sim, mas o meu medo maior não é esse. O meu medo maior é que os seres humanos comecem a pensar como máquinas. Tá? O meu medo muito maior é que os seres humanos comecem a pensar como máquinas e não que as máquinas pensem como ser humano. E é o que a gente está vendo, né? Quanto à questão dos livros, né, os e-books, que se falava muito tempos atrás também, né? O e-book vai fazer o livro físico acabar, né? Vai acabar com você. Primeiro que já não acabou, né? O brasileiro não aderiu muito. Isso é uma questão de mundo também. Estados Unidos, Europa também parecia que era um movimento sem volta e ele retrocedeu um pouquinho. No Brasil nunca chegou a pegar o e-book muito. Mas me pediam, né, nessa explosão do e-book, Willy, você tem medo que o livro físico desapareça? E a minha resposta era sempre essa: não, eu tenho medo que o leitor desapareça. Se o livro, como a gente conhece de celulose, vai desaparecer, não me preocupa tanto quanto o fato de o leitor desaparecer. Porque os meios onde foram escritos os livros sempre mudaram através da história. Bem lá atrás, se escrevia nas paredes das cavernas, depois no papiro, depois no pergaminho, depois na celulose, que é o livro como a gente conhece hoje, né? No digital, o e-book, o audiobook. Mas não é isso o problema. O problema é que as pessoas não estão lendo e não estão refletindo. Porque nem o livro é um objetivo em si mesmo. O livro é um meio.
é um meio de transporte, vamos dizer assim. Quando eu pego um livro, o objetivo não é ter o livro lá em casa para enfeitar a estante ou para segurar a porta. O objetivo é que eu tire algum proveito disso, algum conhecimento e traga para a minha vida e melhore a minha vida de alguma forma e das pessoas que estão ao meu entorno. O problema é que as pessoas não estão mais lendo. Agora, se elas vão fazer isso ouvindo um audiobook ou lendo um e-book, tá tudo certo. O problema é que o leitor está desaparecendo. As pessoas estão lendo menos. E quando leem bobagens, leem fofocas de celebridade, veem amenidades, coisas que não transformam o ser humano, né? E isso sim me preocupa. É verdade. Willy, nós estamos no final do programa, o que é lamentável. Tinha muita coisa para falar ainda. Entristece esse momento. Acho que com certeza não deu para falar metade daquilo que a gente tinha pensado, porque o tempo é curto e o assunto é muito complexo. Mas eu acredito que pode ter despertado, sim, as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, se eles estão abertos a isso, né? Algum despertar de questionamentos sobre si, sobre sua vida, como a gente levantou aqui. Então, eu gostaria de saber se você teria alguma mensagem final que você gostaria de deixar para o nosso ouvinte antes da gente se despedir. A mensagem final que eu tenho é que as pessoas não deixem de prestar atenção no ser humano que está na frente dela, né? Que olhem mais para os olhos do interlocutor do que para a tela do celular. Eu acho que é assim que a gente dá um passo importante de volta, né, a sermos humanos, né? A gente não é uma máquina e tomara que nunca venhamos a ser, mas para isso a gente precisa abraçar mais, olhar mais no olho, largar um pouquinho da tela, especialmente quando a gente está junto com as pessoas que a gente ama, com pessoas que a gente preza, porque isso vai acabar também, né? A gente sabe que vai acabar. Então vamos aproveitar, vamos estar conscientes, vamos estar presentes de uma forma humana. Até porque quando a gente perde alguém, a gente vê que o resto vira nada, né? Exato. Então, que a gente possa dar valor às pessoas que são importantes para a gente, né? Principalmente para as crianças, porque é onde elas estão estruturando sua personalidade para viver um futuro amanhã. Exato. Né? Buscar resgatar nossos valores, o que realmente é importante para a minha vida, o que realmente me traz felicidade. E a felicidade não imediata, mas aquela felicidade que te traz paz, serenidade, tranquilidade, entusiasmo. Né? O que eu posso falar é, assim, não joga tua vida fora nesses vícios, independente deles, a tecnologia, a droga, álcool, pornografia, tudo, porque tu fica sempre no mesmo looping. Tu joga teu cérebro fora, tua vida fora e eu digo isso porque eu já passei por isso e, né? E quando tu vê num momento que tua vida pode acabar, tu se arrepende daquilo que tu jogou fora. Então não façam isso, pessoal, porque hoje em dia se tu entrar nesse mundo aí e realmente no fundo da cabeça tu realmente vai acreditar que tu precisa ter o melhor carro, como ele fala, tu precisa ter o melhor carro, precisa ter mais dinheiro. Só que isso não traz a felicidade. Pô, a felicidade extrema a gente saber que tá aqui, tá vivo, poder compartilhar com tudo isso. A gente é 7, 8 bilhões de pessoas no mundo, nenhuma é igual uma a outra. Isso é o maior fato da vida. Tu é especial pelo simples fato de tu ser quem tu é, porque só existe um de ti no mundo, não existe dois. Então dá valor a isso, porque o poder que tu tem dentro de ti, só tu tem. Só que se tu não explora ele nunca vai sair pra fora, né? Então, e claro que a gente comentou, isso tem muitos vídeos, muitas coisas que podem te ajudar a se tornar a pessoa melhor. Eu uso muito o celular, porque eu escuto muito audiolivro, vejo muitos vídeos de pessoas que eu estudo também. Bom, meus estudos que eu fiz praticamente foram todos online, então tem muita ferramenta legal. Só que a partir do momento que tu começa a entrar no mundo de todo mundo, nesse mundo desse sistema que tenta te alienar, tu pega a tua vida e joga fora. E realmente ver se vale isso, se isso vale a pena, né? É uma chance só, pessoal, que nem tem aquela frase lá que diz que todo mundo tem duas vidas e tu realmente começa...
Tu começa a viver a segunda quando tu percebe que só tem uma. Que é uma frase de impacto e que tem aquela outra que é: a morte te encontre vivo. Daí tu vai ter a segunda chance, porque que a morte te encontre quando tu estiver vivo. E pra mim foi isso, e acho que isso foi o maior presente que eu tive, porque em 14 anos que eu vivi antes de ter esse contato com a morte, eu não vivi tanto como eu vivi nesses últimos 4 anos da minha vida. Parece que meu dia dura mais, só que tu tem que estar apto para isso, tu tem que estar disposto a viver a vida e encarar ela de frente, não como um sofrimento, mas como uma aventura, porque onde é que a gente vai estar 100 anos depois? No nada. Onde é que a gente estava 100 anos atrás? No nada. Então é um pequeno passeio. Se a gente botar para pensar, que eu gosto de falar assim, a gente não tem problema, por mais que pareça que as pessoas tenham mais problema, aquelas pessoas que perderam as casas, perderam tudo. Isso, se tu olhar com um olhar de profundidade, é uma prova de amor que Deus está dando para nós e uma oportunidade de a gente evoluir. Porque, infelizmente, a gente evolui muitas vezes no sofrimento. Então, a gente hoje em dia tem um problema e reclama do problema. É Deus te dando uma segunda chance para evoluir. E isso, sempre que tu melhora desses problemas, dessas situações, tu se torna uma pessoa melhor. E eu digo melhor não como mais evoluída que os outros, mas digo mais feliz. Então, aproveita essa experiência que é a vida. Né? Não enxerguem hoje como tem essa visão generalizada que a vida é um sofrimento. Isso não é verdade. Pode ser. E se tu achar que é verdade, realmente tu vai ter experiências que vão comprovar isso. Mas se tu mudar essa percepção sobre que a vida é uma grande aventura, tu vai experimentar. Por exemplo, assim, quem teve a chance de... Eu nunca imaginei poder estar aqui falando com vocês. Vocês são muito mais velhos, muito mais experientes que eu. Só que, bom, eu tô aqui. Então olha que gratidão que a gente tem só por estar aqui. Ah, mas a vida tá uma merda. Tu tá aqui. Aproveita isso, né? E não gasta ela tanto tempo nas telas. Não joga ela fora. Eu diria que a gente tem 2 grandes valores que são os primordiais pra gente, que é o tempo e a energia, onde a gente está gastando a nossa energia vital. Então, que a gente possa estar olhando para isso. Willy, é sempre um prazer enorme ter você aqui. Amei o programa. Prazer. Agradecemos de coração pela tua participação. Eu que agradeço o espaço aí, e esse papo sempre gostoso, né? Sempre reflexivo. E espero que o pessoal goste também, que curta. Você pode acompanhar também o nosso programa através do YouTube e Spotify. E depois que acabar o programa, a gente vai colocar um pequeno vídeo que o Willy vai explicar um pouquinho sobre os livros dele, e os nomes vão estar na descrição do vídeo para quem quiser acessar. Obrigada e ótimo dia para você. Obrigada por estar com a gente em mais um programa da Tria. Até Grande mais. Beijo. Um abraço. Olá, meu nome é Willy Bergaminhos, sou escritor, palestrante, professor de escrita criativa e estou aqui para mostrar alguns dos meus livros. Tá? Este é o meu livro O Desafio dos Sonhos. São textos publicados na imprensa de Caxias do Sul, vários veículos de imprensa, onde eu reflito sobre sonhos, disciplina, trabalho, estudo, como fazer para chegar lá. São reflexões sobre a vida que têm tido uma repercussão muito boa, principalmente com os jovens, mas os adultos também se enxergam e refletem bastante. Outro livro que eu gosto muito são os meus poemas, Manual Poético de Sobrevivência. Eu comecei escrevendo poemas e aqui está uma compilação dos meus melhores poemas. Eu chamo de filosofemas, porque são poemas bastante filosóficos. Um livro recente, eu lancei agora recentemente a 2ª edição, é As Novas Aventuras de Dom Quixote. O pessoal que me conhece um pouquinho melhor sabe que eu sou um amante do clássico espanhol Dom Quixote. Estive lá na Espanha para traduzir e adaptar o maior clássico de todos os tempos, e essa é uma brincadeira onde eu trago Dom Quixote e Sancho Panza para os dias de hoje, para refletir sobre problemas contemporâneos. Uma obra bem divertida, bem engraçada, mas que mexe em algumas feridas da nossa era. O Bisbilhoteca, meu livro infantil, escrevi para o meu filho, o Ícaro. Ele tinha 8 aninhos de idade quando eu escrevi para ele, um rapazinho que não gostava de ler. Ele está numa escola de bruxaria e é um fiasco como bruxo, porque não lê, não conhece as palavras, os encantamentos mágicos. E faz um monte de complicações, de brincadeiras, de explosões, e aí ele acaba tendo que se render à leitura. Ele descobre o valor da leitura. E o livro que nós falamos aqui hoje, A Mordaça, meu best-seller, já está se encaminhando para a 8ª edição, que reflete sobre essa tecnologia do nosso tempo, quanto isso pode ser bom, quanto pode ser ruim, e a maneira correta de usá-la. É um livro muito adotado em escolas também, virou peça de teatro. É um livro que
acho que é muito importante para a nossa era. São essas as dicas dos livros que eu tenho hoje aqui comigo. Obrigado.